Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do P9 Noite de Enfermagem da disciplina TCC1. Vocês concordam com a gravação e posterior divulgação desta aula no meu canal do YouTube? Sim, professora. Sim, professora. Ok, então vamos iniciar nosso conteúdo. Boa noite, professora. Boa noite. E Conseguiu achar, né, o link para acessar? foi. Então, gente, para escrever um trabalho científico, como a gente já falou desde as primeiras aulas, é necessário seguir normas, né? Um método para se construir o trabalho. Dessa forma, eu vou estar passando para vocês aqui a padronização da escrita, né? Da escrita científica, que é o que a gente chama de escrita em RAD, onde o I é de introdução, essa sigla é em inglês, tá? Mas o I é de introdução, o M de metodologia, o R de resultado, o A de end, né, que é I em inglês, e o D discussão, que é o que a gente tem aqui, que é a introdução, onde vocês vão estar trazendo qual é o problema, ou seja, a questão a ser estudada no trabalho de vocês. Lembrando que eu falei, né, que a pesquisa ela começa sempre a partir de uma problemática. A gente tem materiais e métodos, aonde vocês vão colocar agora no TCC1 como será estudado. E isso é algo importante a ser observado, tá? Na metodologia de vocês, todos os verbos estarão no futuro, que é o que vocês vão fazer mais para frente no TCC2. Quando vocês estiverem lá no TCC2, aí vocês, né, já não vão mais deixar esses verbos no futuro, vocês vão ter que modificá-los, passando eles para o passado. Resultado significa onde vocês vão colocar quais as respostas, né, dos dados que vocês coletaram, o que é que foi encontrado, e depois fazer uma análise, né, que é a discussão do trabalho de vocês, onde vocês vão trazer o significado dessas respostas do resultado de vocês. Eu acho que já tinha falado para vocês desde das primeiras aulas que eu vou estar ensinando vocês a fazer um trabalho científico, independente se ele é um TCC, se ele é um artigo, qualquer formatação, seja da Santa Emília ou outra. Então, vocês, independente da formatação que for utilizada, o raciocínio da construção é o mesmo. Ah, professora, um exemplo, a introdução, eu já li artigo que na introdução tem uma seção só para justificativa, tem uma seção só para objetivo. E na da gente é tudo junto. Tá, qual é o problema? Nenhum. Né? Como eu falei, as informações elas vão existir. O que vai mudar é a exigência da formatação, né, que você vai estar seguindo. Então, o raciocínio é o mesmo. A diferença é se você vai colocar ele dentro de uma sessão junto, por exemplo, com a introdução, ou uma sessão exclusiva para ele. Nesses 3 modelos aqui, são exemplos de formatações, né, de estrutura para um trabalho científico, e observem que todos eles começam da mesma forma, onde a gente tem o abstract. Porque aqui está tudo em inglês, né? Então, o abstract significa resumo em inglês, certo? No caso de vocês, agora no TCC1, vocês vão fazer o resumo em português apenas, tá? No TCC2, aí sim que vocês vão fazer o resumo em português e também em inglês. Apesar da gente estar vendo que o resumo, né, ele aparece primeiro aqui no trabalho, é a primeira informação do trabalho que a gente tem, ele é a última coisa a ser feita. Como assim? Exemplo. Como é que você vai resumir algo que você não tem construído? Então, você precisa concluir o seu trabalho. No caso de vocês do TCC1, vocês precisam concluir o projeto
para só depois vocês poderem fazer o resumo daquele trabalho pronto, certo? Quando vocês estiverem no TCC 2, aí vocês vão ter o resumo sendo a penúltima coisa e o abstract sendo a última. Do mesmo raciocínio que eu falei agora há pouco, o trabalho de vocês precisa estar concluído para você poder fazer o resumo. Então, quando o resumo estiver pronto, você não vai mudar mais nada, aí você faz o abstract. Se você vai fazendo o resumo à medida que você vai fazendo o trabalho, então, se você mudou alguma coisa no trabalho, você vai ter que mudar no resumo. Então, você fica fazendo, né, vários trabalhos desnecessariamente. Por isso que eu digo, trabalho pronto, aí é que você vai fazer o resumo. O resumo pronto, aí é que você vai fazer o abstract, que é o resumo em inglês. A maioria das revistas científicas, né, a gente vai ter, seguindo esse modelo aqui. Primeiro, o resumo, depois a introdução. Observem que a gente vai estar utilizando aquele modelo que eu falei para vocês lá no início, a técnica do funil, onde vocês trazem os conceitos, as informações mais básicas e vão aprofundando e afunilando até chegar no que vocês querem, que, por último, né, seria o objetivo do trabalho de vocês. Após a introdução, né, que vocês podem ter um nome só introdução, mas dentro dela a gente vai poder ter o quê? Justificativa, pergunta norteadora, hipótese, objetivo, além da contextualização, né, que é a parte inicial. Depois a gente vem o método, né, a metodologia, que é como que, no TCC1, como vocês irão coletar os dados. Para o TCC2, como que vocês coletaram, né, no passado. E aí a gente tem resultados e discussão. Nos resultados e discussão vai ser apenas para o TCC2, né? Mas aqui eu estou falando na estrutura de um contexto geral. Então, no resultado, você vai estar trazendo, seja o seu trabalho bibliográfico ou de campo, você vai estar trazendo as informações referentes aos resultados do seu trabalho. E a discussão vai ser a análise dos resultados que foram apresentados, né, discutindo o significado daqueles resultados. As revistas como a Science e a Nature, que são duas revistas, né, extremamente conceituadas no mundo, elas vão ter uma pequena modificação, tá? Observem que inicialmente elas são iguais, né? As duas começam com resumo, as duas têm a introdução, só que aí vem a mudança. A metodologia, no lugar de vir depois da introdução, ela vem lá no final. E resultado de discussão vem logo após a introdução. Eu, Clênia, particularmente, eu não gosto deste método, desta forma, né, de estrutura do artigo. Por quê? E aí eu tô falando por mim, tá, gente? Isso aí, vocês podem ter a opinião própria, né? Aqui não tem nenhum problema. Aqui é só por que eu, quando leio assim, eu não gosto. Quando a gente está fazendo a leitura de um artigo, eu, pelo menos, quando eu tenho, né, ali a introdução, que eu vou posteriormente ler resultado de discussão, eu preciso entender, eu preciso, na verdade, saber como que foi a metodologia daquele trabalho, para que eu consiga entender como aqueles resultados, né, e a discussão daqueles resultados se aplicam à metodologia que foi realizada. Então, eu não gosto desta forma, certo? Para mim, seguiria isso aqui: introdução, metodologia e depois resultado de discussão. E, por último, a gente tem algumas outras revistas científicas, onde todos, né, vão ter o resumo primeiro, a introdução depois. Observem que, assim como esse primeiro exemplo, a gente tem um método, só que aí agora a gente tem uma modificação, ó, resultados de discussão. À medida que eles vão sendo apresentados, os resultados eles já vão sendo discutidos. E, por último, conclusão. E aí eu pergunto para vocês, espera aí, este modelo aqui tem conclusão. Estes dois não têm nenhuma seção de conclusão, então quer dizer que eles não concluem o trabalho?
que é que vocês acham? Hein, gente? Pessoal? Respondam. Hein, gente? Ativem o microfone para poder falar. Professora, eu acredito que tem sim conclusão, agora de uma forma diferente, né? Aonde que viria? Aonde que viria a conclusão aí? Não no final, como esse outro modelo que a senhora está mostrando. Viria aonde? Deixa eu olhar aqui. Eu acho que tem entre discussão, sei lá, mas eu acredito que tem que ter conclusão. Não fica sem conclusão, não, né? Não, primeiro ponto. Todo trabalho tem conclusão, certo? Justamente. A É por isso diferença... que Lembram que eu falei agora há pouco, né, que a gente pode ter, vamos supor, na introdução, o objetivo junto da introdução ou o objetivo separado, uma sessão exclusiva para ele? É a mesma coisa aqui. É a mesma coisa aqui. Aqui a gente fez uma sessão exclusiva para a conclusão. Nestes dois modelos, não. Mas a conclusão existe. E ela vai estar onde? Vai estar no final da discussão. Certo? E aí, no final, no último ou nos dois últimos parágrafos, aí vocês vão estar fazendo a conclusão de vocês, tá? E aí, o modelo que a gente utiliza, a gente é uma mistura destes. Por quê? Porque a gente começa dessa forma, resumo, introdução, metodologia, a gente vai apresentando e, ao mesmo tempo, discutindo os resultados, só que a conclusão, ela vai ser o último parágrafo da discussão, tá? Do resultado de discussão, e não a sessão separada, como a gente tem aqui. Ok? Entendi. Ok. Pronto. Então, dando continuidade. Antes de planejar o artigo, coloque as seguintes questões. Que mensagem você quer transmitir? Qual o formato correto para transmitir a mensagem? Qual será a audiência da minha mensagem? O que, por quê e como? Professor, não entendi nada dessas perguntas. Deu um nó na minha cabeça agora. Calma que eu vou explicar. Vou dar um exemplo aqui para ajudar vocês. Vamos supor que eu vou fazer um trabalho onde eu quero conscientizar, né, ensinar, esclarecer a questão dos riscos em relação a doenças parasitárias. Então, eu quero trabalhar com crianças de 6 a 8 anos em uma escola, onde eu quero mostrar para elas a importância da lavagem das mãos, de não andar descalço, de não comer um alimento que caiu no chão, de não comer terra e assim por diante, certo? Então, o que é que eu encontrei? Quem será a audiência da minha mensagem? Então, a minha audiência será quem? Pelo que eu disse agora. Gente, as crianças de 6 a 8 anos. Exatamente. A minha audiência vai ser quem eu vou, né, coletar os dados. Então, agora, qual seria o formato correto para transmitir a mensagem? Vamos supor que a gente não esteja nada com pandemia, tá? A gente tá normal. Mas, mesmo assim, eu estaria, por exemplo, como eu faço uma aula para vocês, né? Colocaria ali um data show, ficaria falando, explicando as coisas. Seria interessante isso para essas crianças? Hein? Não, porque não seria uma forma didática. Acho que para as crianças nessa faixa etária teria que ser uma coisa mais lúdica, né? Para ficar mais fácil a compreensão. Exatamente. Então, a partir da minha audiência, eu preciso saber qual é o formato correto para eu alcançar aquele público,
né? Através da mensagem que eu quero transmitir. Qual é a mensagem? Conscientizar, educar, esclarecer, né? Aquelas crianças ali em relação às doenças parasitárias, profilaxia, entre outras coisas. Então, o meu formato, ele vai ser o quê? Jogos, bonequinhos, né? Teatrinho de fantoches, gincanas. Então, brincadeiras que essas crianças, né? Algo lúdico, para fazer com que essas crianças, ao mesmo tempo que elas estão aprendendo, elas estão se divertindo e, com isso, vai prender a atenção delas. Então, as chances de sucesso de uma pesquisa assim vão ser maiores. Agora, vamos lá. Eu não quero apenas trabalhar com as crianças. Eu quero trabalhar também com os pais destas crianças. Né? Porque, como são muito pequenos, não vai depender só delas também, né? Então, esses pais ou responsáveis, né? A maioria, pelo menos, vão ser adultos. Então, descobri agora minha audiência. Qual seria um formato correto? Eu usaria os mesmos joguinhos, brincadeiras, as coisas que eu fiz com aquelas crianças de 6 a 8 anos? O que é que vocês acham? Hein, gente? Acho que não, professora, mas também o método iria, assim, o grau de instrução, né? O nível de instrução dos pais iria influenciar na maneira de abordar o tema, né? Eu acho. Ou seja, uma coisa é fato, eu não iria usar a mesma forma que eu trabalhei com os pais ou com as crianças com os pais, né? A linguagem ali é diferente. Só que, apesar destes pais, né, ter responsáveis, né, ter variações de idade e também ter variação de escolaridade, porque a gente pode ter desde jovens, né, pais jovens ali, a pessoas mais velhas, e desde pessoas que, por exemplo, sejam da área de saúde, sejam médicos, enfermeiros, dentistas, entre outros, ou também ter pessoas que nunca frequentaram a escola. Então, eu vou basear, vamos supor que eu tenho um pai ali que ele é médico. Então, eu vou utilizar a forma de orientar aqueles pais. Eu vou utilizar uma linguagem técnica. Um exemplo, ao invés de eu falar de verme, eu vou falar eumintos. No lugar de eu falar ascaris lumbricoides, no caso de eu falar lombriga, eu vou falar ascaris lumbricoides. No lugar de eu falar de prevenção, eu vou falar de profilaxia. Eles não vão entender, né, professora? Exatamente. Então, eu preciso, neste caso, nivelar a forma da linguagem que eu vou utilizar por baixo. Porque se eu nivelo por baixo, vamos supor, um pai que nunca, um responsável ali, que nunca frequentou a escola, mas se eu tiver uma linguagem acessível, ele vai entender. E os outros, consequentemente, também vão, independente de ser ou não profissional da saúde. E aí, então, eu vou ter, né, a orientação ali para aqueles responsáveis, que é a mensagem, né, que eu quero trabalhar, que seria exatamente a questão dos pais, né, ter um maior cuidado, uma responsabilidade em relação aos filhos para que eles não se contaminem, né, com doenças parasitárias. Agora é o seguinte, eu falei que a gente está trabalhando... Oi. Boa noite. Me tira uma dúvida. Seria interessante mesclar a forma de apresentar. Por exemplo, você vai apresentar um decúbito ventral. Aí, da mesma forma que você coloca o decúbito ventral, fala assim, ó, é de barriga para baixo.
entendeu? Explicar de uma forma que todos entendam, mas que coloque também o Se você, padrão se você mais colocar elevado para fazer Não, uma mesclagem. não. Se você colocar a barriga para baixo, todo mundo entende. Entende? Agora, se você falar decúbito dorsal, todo mundo entende? Não. Não. Então, eu não Nossa, preciso, neste caso, com esta audiência, eu não preciso estar falando os termos técnicos, certo? Porque ali, para que você está fazendo isso? Para se exibir? Né? Aquela pessoa ela não vai trabalhar na área. Você está querendo alcançar aquele público para que ele consiga entender a sua mensagem. Se você fica mesclando isso, você vai perder a atenção do seu público, daquelas pessoas que não compreendem. Tá? Então, se toda vez que você for falar, você diz o técnico e o mais popular, né? Uma linguagem mais coloquial, aquela pessoa que não é da área, você não vai prender a atenção dela. Ok? ok. Hã? Ok. Até porque, dependendo, né, da escola, não vai ser a maioria dos responsáveis ali que são da área de saúde. Então, mesmo que a pessoa seja formada, pode ser que ela seja doutora em direito. Pronto, ela é em direito, ela não é da área de saúde, então ela não tem como saber que decúbito ventral ou dorsal é barriga para cima, é para baixo. Certo? Agora eu quero trabalhar com os professores. Porque, como eu disse, essa pesquisa vai ser realizada na escola, né? A gente quer fazer uma campanha para que essas crianças elas tenham essa orientação, que em casa os pais também saibam como lidar com essas questões, né, de prevenção de doenças parasitárias. E na escola, esses professores eles também tenham essa capacidade, né, de, vamos supor, identificar se uma criança está mudando algum tipo de comportamento, né, está ficando magrinha, se está tendo distensão de abdômen. Então, alguns sintomas que são característicos de algumas doenças causadas por parasitas. E aí vem a questão, né? Se esses professores eles conseguem, lógico que eles não são pessoas da área de saúde, mas existem algumas características, né, que você pode estar orientando para esses professores ficarem alertas, né, e ficar ajudando, né, no compartilhamento de informações para aqueles pais, para que eles consigam saber, né, os professores estão sempre reforçando a questão de saneamento básico, né? Identificar ali, uma criança começou a mudar o comportamento, né? Então, aí você pergunta para os pais, onde vocês moram? Tem saneamento básico? Tem água na torneira? Tem esgoto? Né? E aí você vai identificando ali situações que você pode estar orientando diretamente para aquele familiar. E agora, o formato da minha mensagem vai ser igual ao formato que eu dei para os pais? Hein, gente? Como é, professora? Explique novamente. O formato que eu vou utilizar agora para os professores vai ser o mesmo que eu utilizei para os pais? Eu acredito que não, mas ainda tem a diferença de, como posso falar, de linha de pensamento ou linha de estrutura, essas coisas assim. No caso... Formação em que, por exemplo, um professor que é biólogo, ele vai entender bem mais se você falar a parte técnica, já o professor de português, ele não vai entender o que falar de biologia. Tá? Então, a gente, primeiro de tudo, a gente parte do pressuposto,
Para, Kitty. A gente parte do pressuposto que se é professor, ele sabe ler, né? Diferente da realidade que eu tinha ali com alguns responsáveis, que poderiam ser que alguns não tivessem nem frequentado uma escola na vida, agora não, aquelas pessoas sabem ler. Então, eu já posso colocar, né, mais informações, dados estatísticos, algo mais voltado para pessoas que tenham certo conhecimento. Como você falou, pode ser que, lógico, um professor de biologia, né, de ciências, vai saber lidar mais com isso do que um professor de matemática, de português. Mas, querendo ou não, todos ali sabem ler, então eu posso estar adequando a minha linguagem para pessoas com um nível de instrução um pouco melhor, mesmo que não sejam todos da área de saúde, certo? Aí eu fiz lá meu trabalho, coletei os dados, né? Mostrei meus resultados, fiz minha discussão, tarará. Vou agora, né, concluir minha pesquisa, vou publicar o meu trabalho num congresso. Vou apresentar, né, o meu trabalho. Qual a linguagem que eu vou utilizar nesse congresso? Uma linguagem científica, né? Porque o público é totalmente diferenciado. Então, a linguagem técnica, né, uma linguagem voltada para profissionais da área de saúde, certo? Então, é importante quando vocês estiverem desenvolvendo o trabalho de vocês, que vocês façam essa autorreflexão e avaliação. Qual é a audiência, né? Qual é o público do seu trabalho, da mensagem que você quer transmitir, qual é o formato correto, né, adequado para aquela mensagem ser enviada para aquelas pessoas e qual é a mensagem propriamente dita, ok? Mesmo que o seu trabalho seja bibliográfico, né, qual é o foco ali para o seu trabalho? Então, começar a escrever, né? Organize suas ideias, faça um esqueleto do trabalho. Eu já adiantei isso para vocês, né? Eu acho que na primeira aula, se não no máximo na segunda, aonde eu falei que vocês precisam construir o esqueleto do trabalho de vocês, certo? Neste esqueleto, vocês vão estar fazendo o quê? Vocês vão ter o esqueleto da contextualização, onde vocês vão usar a técnica do funil, né? Utilizar informações mais gerais, afunilando até onde vocês querem chegar. Então, na sua contextualização, você vai estar trazendo conceitos, dados estatísticos, informações, aí depois justificativa, pergunta, hipótese, objetivos. Nesta ordem, tá? Então, faça uma lista do que você quer tratar e a ordem pela qual você quer tratar. Isso vai ajudar demais vocês a fazerem a pesquisa de vocês, certo? Isso vai dar um direcionamento e as informações, as ideias, elas vão fluir muito mais facilmente. Comece a escrever cada seção só depois de ter o esqueleto, tá? Então, uma seção é a introdução, depois vocês vão ter a seção de metodologia. Lá no TCC2, vocês vão ter a seção de resultado de discussão. Então, coloquem ali, façam um esqueletozinho para que vocês não se percam e não acabem deixando passar alguma informação importante que deveria estar sendo apresentada ali no trabalho. Uma casa, ela não é construída pelo telhado, né? Você precisa do alicerce, subir as paredes para depois fazer o telhado. A mesma forma aqui. Quem utilizou a técnica do funil, quem fez o esqueleto para depois começar a escrever, garanto que teve muito mais facilidade do que aquelas pessoas que não fizeram isso. Lembre-se que o meu trabalho ele nunca acontece. Ele é o produto de um trabalho bem organizado. Então, começar a escrever. Prepare-se para escrever, reescrever, apagar, rasgar, escrever de novo. Isto é natural, pessoal. Isso faz parte do processo criativo, tá bom? Mesmo quem tem experiência, quem já está num pós-doutorado, vai passar por isso. Então, não achem que
vocês estão fazendo agora, a maioria, o primeiro trabalho científico na vida, o primeiro artigo, aí escreveu a primeira vez e está tudo lindo e maravilhoso. Não. Então, é normal, você vai fazer o quê? Você vai escrever seu trabalho, vai mandar para o orientador vai mandar um monte de correções para vocês fazerem, vocês vão corrigir, acrescentar mais alguma coisa, vão mandar para o orientador vai mandar outras tantas correções para ser feito. E isso faz parte. Se você está enviando para o seu orientador e o orientador nem olha, tá? Ou então se olha, diz que está tudo lindo, maravilhoso, não precisa corrigir nada, sinto muito. Mas ele não olhou a forma que deveria, tá? Se o professor realmente viu, pode ter certeza, vai ter um monte de coisa para ser corrigida. Se fica entalado, né, durante a escrita, abandone tudo e vai relaxar um pouco. Regresse umas horas depois ou no outro dia. O que é que eu quero dizer com isso? Muitos de vocês já podem ter passado por isso, principalmente quem está na linha de frente agora, né, da Covid, a questão da exaustão aqui, ó, exaustão mental, tá? A exaustão mental, às vezes, é até pior do que a exaustão física. Se perguntar quanto é 2 mais 2, você não sabe. Se perguntar seu nome, você tem dúvida de qual é, certo? Então, isso pode acontecer também quando você estiver fazendo seu trabalho, né? Você, sei lá, trabalhou o dia inteiro, né? Teve estágio. Chegou a noite que você iria se dedicar para o seu trabalho, você conseguiu fazer algumas coisas, só que aí depois você fica ali tentando. Passou 1, 2, 3, 4 horas e não rendeu nada. No lugar de você passar 4 horas tentando fazer e não sai nada, né? Já que você percebeu que realmente você chegou no limite naquele momento. Então, ao invés de você perder 4 horas, vai descansar um pouquinho, vai relaxar. Agora, quando eu digo relaxar, não é pegar, continuar no computador, vendo rede social, assistindo filme. Não, tá? Por quê? Porque seus olhos, né, sua visão ali, vai continuar focado numa tela. Então, tente descansar de outra forma. Vá fazer uma caminhada, tomar um banho, fazer um lanche. Dependendo na hora, vá tirar o cochilo, ou então dormir mesmo, né? Se for à noite. Acorde no outro dia, tá? No outro dia você continua. Você vai ver que 4 horas que você ia ter perdido, no outro dia, em meia hora, você conseguiu render, ó, 10 mil vezes mais, tá? Mas, se isso acontece de novo, ao dia seguinte, no dia seguinte, então eu considero mudar de profissão, porque, na verdade, você não está querendo levar a sério o desenvolvimento do seu trabalho científico e para concluir o seu curso, né? Então, se todo dia você... Oi? Procure um médico, professor. Ou procure um médico. Não estou entendendo, Jonas. Está cortando. Ou procure um médico. Também, né? Mas eu estou falando no sentido de você, toda vez que você falou em TCC, aí você senta ali para fazer, aí só eu ouvi o nome TCC, ligou ali o computador. Ah, não, hoje não, estou cansada, amanhã eu faço. Aí... Boa noite, professora Diane. Boa noite. Aí no outro dia você vai lá de novo. Aí, ah, não, hoje não. Aí vai amanhã. E lembre-se, amanhã é o dia que nunca chega. Só que a data de vocês entregarem o trabalho vai chegar. Então, só quem vai ser prejudicado vão ser vocês mesmos. Portanto, levem a sério a construção do trabalho de vocês, tá bom? Outra coisa que acontece, agora é mais fácil de se resolver. Muitas vezes, até quando a gente está conversando no nosso dia a dia, acontece da gente esquecer uma palavra. A gente está ali conversando, aí você quer falar alguma coisa, aí você deu aquele branco. Você fica, meu Deus, está na ponta da língua, eu sei o que é, mas não está saindo agora. Tá? Então, o que é que eu aconselho? Se você, né, durante o seu trabalho, você está escrevendo ali e faltou a palavra. Sugestão: preencha o espaço ali, né, com ou xxx, ou interrogações. Preencha com algo que sinalize que aquela frase não está completa, que está faltando alguma coisinha ali.
né? Verá que, às vezes, só em reler o texto, a palavra vai aparecer, certo? Ou então, se você for pegar no dia seguinte, ou mais tarde, é igual quando, no exemplo que eu falei, você está conversando com alguém, né, e não lembra a palavra, aí você mudou de assunto já, aí, eita, lembrei, aquela palavra era essa, né? Isso acontece. Então, escrever é parte integrante do processo de investigação. Não é qualquer coisa que se faz nos tempos livres. A sugestão que eu dou para vocês é o seguinte: da mesma forma que vocês têm a disciplina de TCC, tem outras disciplinas, tem estágio, tem trabalho, vocês, né, têm lá o cronograma de vocês, diário, semanal. Então, da mesma forma que vocês têm um horário fixo para cada coisa, como, por exemplo, a disciplina, toda sexta-feira, né, no primeiro horário à noite, a aula é da disciplina TCC1. Então, criem para vocês um horário também que toda semana, aquele dia, aquele horário, naquele dia da semana e aquele horário, vai ser exclusivo para eu me dedicar ao meu TCC. Ah, professora, durante a semana eu não posso, tenho os estágios, tenho aula, eu trabalho, então durante a semana é impossível para mim. Não tem problema. Coloque ali no final de semana, aproveitem o tempo que vocês têm para construir. O trabalho ele não vai ser construído sozinho. Ele precisa que vocês tenham um tempo de dedicação para construir o trabalho. Então, trabalhe com datas, sim. E, né, como eu disse, não é qualquer coisa que se faz nos tempos livres. Um exemplo, você pegou, né, passou a semana todinha, você nem olhou para a cara do seu TCC. Chegou no sábado, aí você, hoje eu vou maratonar uma série. Começar ela do zero, né, vou passar ali o dia todinho assistindo uma série. Aí, chegou a série, terminou de madrugada. Aí você foi dormir, acordou no domingo, 11 horas, meio-dia, já nem toma café, né? Vai direto almoçar. Aí vai para a televisão, aí tá passando, sei lá o que é que passa no domingo hoje em dia, Faustão, Rodrigo Faro, sei lá. Aí você, esse programa tá chato. Eita, eu lembrei que eu tenho um TCC para fazer. Não tenho nada o que fazer agora, vou dar uma olhadinha no meu TCC. Não, né, gente? Não façam isso com vocês mesmos. Se vocês fizerem, os únicos prejudicados vão ser vocês. Então, trabalhem com datas e metas. Qual é a data final do TCC de vocês? Hein, gente? Final em dezembro, né, professora? No Em próximo dezembro. período. Depende. TCC1 é agora. Não, tô falando TCC. No meio do TCC1 ano. é agora em julho, TCC2 é em dezembro. E o TCC2 é em TCC todo é quando? dezembro. 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 Não. Dezembro é a novembro. apresentação do trabalho pronto. Vocês têm que estar com ele feito em novembro. Certo? Então, o trabalho de vocês tem que estar concluído em novembro. Em dezembro vai ser a avaliação da banca. Então, vocês precisam, né, ter consciência dessas datas. Porque a meta de vocês é o quê? É concluir o curso ou ser reprovado? Professora, me tira uma dúvida, por favor. Oi, fala, Júlio. Mesmo após a primeira avaliação, se agora eu tiver um pensamento de mudar como eu posso falar, o tema do meu TCC, eu posso? Você pode mudar a qualquer momento o tema do seu TCC, o grupo, o orientador, pode mudar. Só que quanto mais tempo você perder fazendo um trabalho que vai ser modificado, né, tudo, menos tempo você vai ter para concluir ele. Então, vamos supor, quem está construindo o trabalho desde fevereiro vai ter até novembro. Quem for começar, vai mudar o tema agora em maio,
Então, você já perdeu fevereiro, março e abril. Você perdeu 3 meses de construção do seu trabalho. Ah, eu vou mudar em problema, agosto. Então, em agosto, você vai ter que construir tudo o que foi do TCC1 e o do TCC2. eu estou pensando em mudar. O problema é que, como eu já vinha falando com a senhora desde o período passado, que eu estava estudando, no caso, pesquisando sobre o TCC, eu estou vendo que eu vou ter perdido todo esse tempo para começar do zero. Aí a gente está Mas aí eu pergunto para você, procurando ainda de não mudar. qual o motivo que está te levando a querer mudar? É um tema que você não gosta? Porque, se eu não me engano, você trabalha na área, né? Do Isso tema. eu gosto, mas é porque, assim, por exemplo, eu também trabalho com hemodinâmica. Eu estou pensando em mudar justamente para um tema relacionado à atenção do enfermeiro ou atuação do enfermeiro no cateterismo cardíaco, entendeu? Um exemplo, entendeu? Referente ao que eu trabalho também, que eu estou amando cardiologia. Então, assim, Uhum. então meu tema também mas sei lá. Veja se há possibilidade de você unir essas duas ideias. Se houver, melhor ainda, porque aí você não perde tudo que você já fez, entendeu? E se for mudar, que mude logo, porque o tempo está passando. Ok? Ok, Jonas? Ok, professor. Então, oi. Fala mais alguma coisa? Não, só dizer ok. Tá. Então, descubra o período em que vocês são mais eficientes, tá? Escrever. Vocês sabem o que é biorritmo ou ritmo circadiano? Hein, gente? Já ouviram falar dessas duas palavras? Seria o ritmo em que o nosso corpo trabalha melhor em determinado momento do dia? Então, biorritmo ou ritmo circadiano é o ritmo da vida, né? Bio, vida, ritmo. É o ritmo da vida. A questão de se você acorda cedo ou acorda mais tarde, dorme cedo, dorme mais tarde, o horário que você come. Então, isso faz parte do seu ritmo diário. E que ele, lógico, pode ser adaptado, né? Se, por exemplo, eu sempre gostei, né? E dormia muito cedo. Não é à toa que, quando eu era pequena, acho que até pré-adolescência, eu não sabia nem o que era uma novela das 9, porque eu já estava dormindo há muito tempo. Só que, com as circunstâncias, né, precisei trabalhar, né, porque tem que pagar as contas. E aí eu comecei a dar aula à noite. Então, de 6h30 às 10 horas, eu dou aula desde 2013. Na verdade, um pouquinho antes, porque quando eu dava aula na escola também, né, eu tinha essas aulas que terminavam às 10, mas aí não eram todos os dias. Já em relação, quando eu entrei na Santa Emília, passou a ser, né, um ritmo mais intenso, vamos dizer assim, de aula noturna. E então eu já não podia, vamos supor, se eu dormia entre 8h30, 9 horas, no máximo 9h30, já era, né? Eu tive que me adaptar a dormir mais tarde. Então, às 10 horas, eu estava terminando minha aula, ia para casa, né? Me organizava para dormir. Como eu morava perto, isso facilitava bastante. Eu morava praticamente na esquina da faculdade. Só que, como eu disse, eu precisei mudar esse meu ritmo para ficar mais tarde. Agora, com as aulas remotas, o que é que aconteceu? Piorou mais ainda. Por quê? Porque, além da aula, eu vou fazer o quê? Como eu gravo, né, para ajudar vocês, eu faço o download dessa aula, tem que esperar terminar o download. Depois do download, eu faço o upload no YouTube, para depois mandar para vocês. Aí faço tudo isso, que demora pelo menos mais umas meia hora, depende do dia. Ou às vezes até um pouquinho mais.
Aí vou jantar, me organizar tudinho para poder dormir. Então, lá depois de 11 horas, todo dia. Então, isso acabou mudando meu ritmo. Só que, para mim, a noite é feita para dormir. Isso é fato. Terminando aqui, eu vou, né? O que eu mais quero é ir para a cama dormir. Agora, me bote para fazer qualquer coisa de manhã. Pode ser o horário que for. Se tiver que acordar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, 3 horas da madrugada, eu acordo e já estou pronta para fazer qualquer coisa. Já tem gente, não. Tem gente que pela manhã tá esquentando ali o motor. Não pegou ainda, não. Só vai, né, começar a funcionar direito lá para as 9, 10, 11 horas da manhã. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Então, eu, por exemplo, não consigo ficar lendo, estudando à noite, até muito tarde, porque o meu corpo não faz parte do meu ritmo, não é o horário que eu rendo mais. Meu orientador, por exemplo, ele dizia que o auge para ele de, vamos dizer assim, de criatividade, né, para ele escrever os artigos, os trabalhos dele, era de 2 para 3 horas da manhã. Eu dizia, meu filho, eu vou estar dormindo lindamente nesse horário, nem se preocupe. Então, cada pessoa tem o seu ritmo. Por isso que eu acho até um pouco ridículo quando algumas pessoas falam: ah, quem está estudando não tem que dormir, não. Tem que virar à noite, não sei o quê. Não, gente, estudar não é para ser uma tortura, não. Pelo contrário, deve ser algo prazeroso por você estar ali estudando, adquirindo conhecimento. Então, se eu, né, fiz minha graduação, fiz minha especialização, fiz meu mestrado, e eu fazia especialização, mestrado e trabalhava ao mesmo tempo, certo? Eu fiz os dois, especialização e mestrado, juntos. E não virava noite. Isso depende do quê? Da organização de cada um e do foco que cada um tem. Então, vamos supor, no lugar de eu ficar a semana todinha sem fazer nada em relação ao meu trabalho, ou estudar em relação ao meu mestrado de especialização, e querer fazer tudo isso num dia, que é o último dia do prazo, é lógico que você não vai conseguir, né? Pode até entregar dentro do prazo, mas o rendimento não vai ser o mesmo. Fora que você, aí sim, vai ter que vir à noite, não sei o quê. Mas tudo depende da organização, certo? Quando possível, tentem ao máximo se organizar para não ser algo desgastante para vocês. Porque já existe tanta coisa, né? Principalmente agora na pandemia, principalmente quem está na linha de frente, já tem a parte física, psicológica, né? A ansiedade, a pressão, a questão de você ter vivenciado a morte de várias pessoas durante tantos dias, o medo de se contaminar, de contaminar outras pessoas. Então, façam algo, né? Tentem fazer, no caso, o trabalho de vocês. Por isso que eu digo, construam o TCC de vocês de forma que vocês gostem do tema, que vocês tenham afinidade pelo tema. Porque, caso contrário, vai ser uma tortura para vocês. Algo que deveria ser gostoso, porque você está aprendendo cada vez mais sobre aquela temática que você tem afinidade, vai ser algo ruim. E não é essa a intenção. Então, se você, eu rendo mais, vamos supor, à tarde, mas durante a tarde eu estou a semana toda em estágio. Beleza, use a tarde do final de semana, então, para você render, se possível, certo? Eu sei que vão ter outras atividades que podem estar preenchendo esse horário que você, né, é mais eficiente. Então, aí, infelizmente, não vai ter jeito. Você vai ter que buscar um outro horário mesmo, tá bom? Volte a ler de novo tudo alguns dias depois de terminar o manuscrito. Ficará surpreendido com as burradas que escreveu, mas também com as ideias brilhantes. É uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, desde 2013, né, quando entrei como professora da Santa Emília, eu já entrei lecionando a disciplina de TCC. E eu sempre falei isso, sempre falo, e parece que eu não falei porque os alunos sempre falam o inverso do que eu disse. Que sentido?
Vocês vão entregar o trabalho de vocês agora no final de maio, tá? Vocês vão enviar para mim, para eu avaliar, né, para ser o equivalente a N2 de vocês. Então, vocês vão passar junho, julho e as aulas voltam em agosto. A N1 de vocês vai ser no final de setembro. Para vocês terem ideia, 4 meses. Tem gente que chega em setembro e ainda não pegou no TCC depois que entregou lá em maio. Imaginem só, pra vocês terem ideia. E eu digo, gente, amanhã é o dia que nunca chega. Então, se você vai empurrando com a barriga, vai chegar uma hora que o prazo vai se esgotar. Oi, Karina. Só uma dúvida aqui, meia boba, assim, eu vou levar Não, carão, não existe dúvida boba, não. O que a senhora vai querer são todas aquelas páginas completas, até discussões ou até onde a gente só apresentou? Não, o modelo eu já coloquei, tá? Qualquer coisa você revisa lá na primeira aula. E o próprio documento tem determinando o que é TCC1 e o que é TCC2. Então, eu acho que você não leu, né, o edital, assim como a Aquelas maioria folhas todas no link. Então, eu sei que não Eu leu. olhei o modelo e fiz pelo modelo que a senhora colocou. Tá entendendo? Tô entendendo e eu sei que a maioria faz isso. Então, vocês acabam se prejudicando porque vocês mesmos querem. Porque tá lá a norma, tá a explicação, o que é de um e o que é de outro. Aí vocês pegam, não lê, entrega errado, perde ponto por besteira, porque simplesmente não se deu o trabalho de ler as normas, e aí depois fica chorando com a nota baixa, né? Então, TCC1 vai vir a capa, a folha de rosto, a folha de aprovação não tem, certo? Para o TCC1. Aí vem aquela folha do resumo. Aí vocês colocam o título, o nome de vocês, os e-mails, aí vem o resumo, as palavras-chave. Que o abstracts e keywords não vem em TCC1, só no TCC2. Aí vem introdução, onde dentro dela, né, através de parágrafos, vai ser justificativa, contextualização, justificativa, pergunta norteadora, hipótese e objetivo. Terminou a conclusão. Aí vem a seção 2. A seção 2 é metodologia. Sempre utilizar verbos no futuro, porque o trabalho, né, ele é um projeto que vai ser executado no TCC2. Você determina toda a sua metodologia. Seção 3, cronograma. Seção 4, orçamento. Seção 5, referências bibliográficas. No TCC2, a seção 3 vai virar resultado de discussão e a seção 4 vai virar agradecimentos. Ponto. Acabou o trabalho. Oi, Maria José, pode falar. Era isso mesmo, professora, que eu ia perguntar. Tá vendo, professora? A senhora explicando fica mais fácil, porque lê aqueles Não, nada disso. Vocês têm a obrigação de saber. Quando for corrigir... Esse é o problema. Né? O problema do brasileiro é de gostar de tudo com jeitinho, querer que tudo seja feito, né, por debaixo dos panos, que não leve a sério o que tem que ser exigido. Eu quero saber vocês, quando estiverem lá no serviço de vocês, que tiverem os protocolos do próprio hospital, que vai ser exigido, se vocês não vão ler, se vocês não vão atrás, vocês não vão procurar saber as coisas, né? Então, deixem de preguiça. Isso aí é preguiça. Isso aí não foi falta de tempo, não. Foi preguiça mesmo. Sim, e aí, principalmente para essas pessoas que passaram tanto tempo sem fazer o trabalho, achando que estava de férias, né? Como para aquelas pessoas que vão levar a sério o trabalho e assim que entregar o TCC1, vão aproveitar o mês de junho e o mês de julho para continuar lendo e já iniciar o resultado de discussão. Pode ser que na N1 o trabalho já esteja pronto, então, em setembro, né? Então a pessoa vai ficar só enviando para o orientador e o orientador dando as correções e você já finaliza o trabalho ali, ó, tranquilinho, sem esquentar a cabeça, né? Então, para quem pode ser questão de meses ou questão de alguns dias.
Quando você for ler, prestando atenção no que você escreveu, porque isso é um problema muito grande também, às vezes você não presta atenção no que você está escrevendo, a ideia está aqui na sua cabeça, aí você escreveu ali de toda forma, e o que está no papel não é a ideia que você tem. E aí você vai ser avaliado pelo que está no papel. Por isso que a prova, a N1, eu faço uma prova oral, porque eu sei que vocês vão ter uma dificuldade nessa parte inicial de colocar no papel as ideias de vocês. E aí, quando você lê, né, depois de um tempo o seu trabalho, você pode ficar surpreendido com as burradas que escreveu, né, as besteiras, dizer, meu Deus, olha que besteira que eu escrevi aqui. Mas também, né, surpreendido com as ideias brilhantes que você teve, você escreveu, você fica, eita, olha que massa, ai, que orgulho, fui eu que fiz, né? Então, isso é muito bom. E aí, uma dica, passe o trabalho de vocês para colegas, mas não, entre aspas, para amigos. O que é que eu quero dizer com isso? Existem aquelas pessoas que elas só vão querer te agradar, né? Então, você pega, faz o seu trabalho ali, envia para certas pessoas e aquela pessoa vai dizer que está tudo lindo, maravilhoso, só para não te deixar, vamos dizer assim, triste. É aquele amigo que você pega, vai comprar uma roupa, está provando ali, a pessoa gostou da roupa, né? Aí quando vestiu, fica parecendo um saco de batata, horrível nela. Aí você pega, ai, amiga, tá lindo. Só para não dizer que tá feio, porque a pessoa gostou. Não, então passe o trabalho de vocês para pessoas que realmente vão ser sinceras. E se o trabalho tiver uma porcaria, ela vai dizer, ó, isso aqui tá um lixo, tá? Ou então dizer, ó, esse pedacinho aqui eu não entendi, esse outro aqui tá melhor dessa forma. Então, pessoas que realmente vão contribuir com críticas positivas ou negativas, mas que ambas vão ser para o seu crescimento. Considere todas as sugestões, mesmo aquelas que parecem não fazer sentido, devem ser pensadas, pois podem ser um sinal de alerta para um problema de clareza. Então, às vezes, você passa o trabalho para outras pessoas lerem, mesmo que aquela pessoa não seja da área. Aí ela pega e diz que não entendeu muito bem o seu trabalho. Aí você diz, é porque você não é da área. Não. Mesmo ela sem ser da área, se ela leu o seu trabalho e não conseguiu entender, é porque o seu trabalho está mal escrito. Ela pode não estar conseguindo compreender técnicas específicas, né? Algo muito detalhado em relação à atuação da profissão. Mas a ideia geral do trabalho, ela vai ter sim que conseguir compreender. Se ela não conseguir, o problema não é dela, o problema é seu, que sua escrita está mal feita. Então, a palavra-chave para se construir um trabalho é clareza. Seja claro e objetivo no que você quer dizer. Lembre-se que o melhor texto é aquele que diz mais com menos palavras, tá? Não estraguem meses de trabalho com uma má escrita, que infelizmente é o que muitos fazem. Não escreva nada que não seja relevante para a questão central a ser analisada. Então, como já dizia na física, né, a menor distância entre dois pontos é uma reta e não diversas curvas, né, onde você vai ficar ali colocando um monte de coisa só para dizer que fez um trabalho muito grande. Então, lembrem-se, o TCC de vocês, né, o trabalho completo, que vai ser o que vai ser entregue para a banca lá no TCC2, ele deve ter no mínimo 10 páginas e no máximo 20. Isso contando a partir da introdução até a última referência. Então, exemplo, se você pega, você está fazendo um trabalho sobre determinado tema que tem vamos supor, uma doença, tem um conceito ali da doença, aí você pega, sei lá, 5 autores diferentes, aí diz, segundo o autor A, o conceito da doença é isso. Segundo o autor B, o conceito da doença é aquilo. Segundo o autor C, o conceito da doença é... Não, né? Você está só enrolando. Você pode fazer o quê? Um compilado daqueles 5 autores e escrever com suas palavras a ideia central do conceito daquela doença. Ponto. E citar os 5 autores. Mas você não precisa escrever 5 vezes os 5 conceitos ali, tá? Uma vez cada um, né? Lógico.
Ou então você pode simplesmente pegar um conceito que você acha que foi o mais interessante ali para você e coloca no seu trabalho. Então, vamos fazer um resumo do que é que vem na introdução, na metodologia e resultado de discussão. Então, na introdução, a gente traz qual é o assunto que vai ser desenvolvido na sua pesquisa, trazendo o que se sabe dele. Lembrando que a contextualização ela deve ser feita com referências bibliográficas, né? Então, através de citações. Trazer também o que não se sabe. Vamos supor que é uma doença como o HIV, e hoje em dia não se sabe, por exemplo, a cura da doença. Existem diversas pesquisas, né, pelo mundo todo, mas ainda, né, existem estudos que provavelmente vai estar próximo, né, à cura, mas ainda não é algo, né, certo. Então, traga aí também, né, o objetivo do trabalho, responder o que não se sabe, né, trazendo a pergunta específica que se tenta responder. Ou seja, sua introdução vai vir a parte de contextualização, justificativa, pergunta norteadora, hipótese e objetivos. Diga aos leitores o porquê razão realizou o estudo, lembrando do ponto de vista científico, né, a importância social, e não, porque eu gosto, porque eu trabalho na área. Não, né, gente? Clarifique o que é que seu trabalho está adicionando. Convença os leitores que seu trabalho é relevante. E seja claro, cuidado com as abreviações. Então, quando a gente está desenvolvendo um trabalho, a gente precisa ter cuidado quando tem siglas ou abreviações. Um exemplo, você vai falar sobre a OMS. Então, a primeira vez que você falar no seu trabalho, Organização Mundial de Saúde, e abrir parênteses e botar OMS, é essa forma que deve ser feita, você coloca por extenso, e entre parênteses a sigla ou abreviação. E aí, a segunda vez que for necessário estar colocando aquilo no seu trabalho, você agora vai utilizar só a sigla. Tá? Você não precisa mais usar por extenso. Ou então você usa só por extenso. Agora, o importante é, você vai usar só um ou só outro na segunda vez que você, né, usar ali no seu trabalho. Você não vai ficar alternando. Uma hora usa a OMS, outra hora usa a Organização Mundial de Saúde, outra hora usa os dois ao mesmo tempo. Não. Só na primeira vez que você vai colocar por extenso e entre parênteses a sigla, e aí na segunda vez você, por exemplo, vai utilizar só a sigla. Então, na introdução, a gente já viu, né, se utiliza a técnica do funil, onde a gente traz uma afirmação muito geral, afunilando para o assunto que você quer estudar, né, apoiado por referências bibliográficas. Afunilando até chegar a seus objetivos. Lembrando que justificativa, pergunta, hipótese e objetivo não tem citação. É só a contextualização que vai ter citação ali dentro da introdução. Professora, Então, aqui... licença. Oi. Foi a senhora que me removeu da... Não, né? Não, você que caiu. Ah, tá. Porque apareceu aqui, você foi removida da reunião. Não. Eu só estou passando os slides aqui. Ah, tá, Ju. Não teria motivo de remover ninguém. Se estivesse causando tumulto, ou então, como aconteceu em Santa Catarina, né, um desrespeito completo, tanto com a professora quanto com os colegas, um casal fazendo sexo, né, com a câmera aberta durante a aula. Então, isso aí, não só eu expulsaria da sala, quanto também, né, notificaria a direção para essa pessoa, né, ter as punições colocadas em prática. Então, na introdução, a gente vai, né, um resumo aqui, só um organograma, trazendo, né, a parte de contextualização, onde você vai trazer conceitos, uma afirmação geral, dados importantes ao seu trabalho, podendo trazer o que não se sabe também, justificativa, pergunta, hipótese, objetivo, e como será testada a hipótese é a metodologia de vocês, que é a seção 2. Lembre-se sempre de tomar nota, ou seja, escrever as informações que vocês vão estar lendo, tá? Ninguém aqui, infelizmente, né, tem memória fotográfica. Eu gostaria muito de ter, mas eu não tenho esse dom. Então, memória fotográfica é você conseguir ler e você, por exemplo, mês passado eu li um livro, título tal, de autor tal, isso aí até é fácil de memorizar, né? Mas que na página 27, no terceiro parágrafo, dizia isso, isso e isso.
Já lá na página 44, ele falava isso, né, contradizendo aquilo que ele falou na página 27. Na página 312, no parágrafo 1, na linha 4, ele dizia isso, isso e isso. Infelizmente, né, a gente não tem esse dom. Então, a gente precisa utilizar de outras ferramentas, como a escrita, para a gente poder anotar, né, o que vai ser importante para a nossa pesquisa. Então, não confie na sua memória. Tome notas e referencias. Então, referencias. Referencie sempre, gente. Não queira cometer plágio. Se você pegou uma informação, você leu, né, uma informação em algum canto, e aí você não anotou, você não pegou quem foi o autor, o trabalho, o ano daquela publicação, e você quer colocar aquilo no seu trabalho, você tá, vou colocar com as minhas palavras. Quando a gente vê ali no trabalho, se for, por exemplo, na contextualização, que ali não existe uma citação, você vai perder ponto, porque ali, né, é considerado plágio. Você pegou a informação de alguém, porque a contextualização ela é baseada nos trabalhos já publicados, e aí você pegou isso de alguém e botou como sendo seu. As notas, né, vão ser auxiliares da memória da gente. Tirar nota vai ajudar a gente a sumarizar ideias e argumentos, né? Então, organizar ali o nosso pensamento em relação ao conteúdo que está sendo pesquisado. Selecionar pontos importantes. Então, não é porque eu estou lendo um trabalho sobre determinado tema que tudo aquilo vai ser importante para a minha pesquisa. Não, então eu posso só tirar um pedacinho ali ou não tirar nada daquele artigo que eu estou lendo para a minha pesquisa. Vai ajudar também a entender e interpretar a fonte de informação, porque quanto mais você vai ler, mais conhecimento você vai ter, né? À medida que você anota, você também vai estar reforçando isso. E quando fazer isso? Sempre, tá? Não esquecendo de referenciar a origem das notas, né? Já teve a aula de citação e referência, eu mandei para vocês. Espero que tenham assistido e sempre que for necessário, vocês têm, né, a opção de ir lá e rever. Mantenha uma introdução curta. Só que aí você pode estar pensando, mas eu fiz uma pesquisa bibliográfica muito grande, eu achei 300 artigos. Tá? Não é porque você achou 300 artigos que você vai botar os 300, não. Você vai ler, vai avaliar, vai identificar se aquele é interessante, aquele não é, certo? Então, você vai fazer uma seleção ali das informações que são importantes. Então, no seu trabalho só vai estar referenciado o que for citado no trabalho. E vice-versa, né? Citação e referência trabalham juntos. Não pode ter citação que não tenha sido referenciada e não pode ter referência que não tenha sido citada. E aí você pode ficar tentado a escrever uma introdução muito longa. Cuidado! Em vez de impressionar os leitores, você pode estar aborrecendo ele, porque você está ali enchendo linguiça, a pessoa não aguenta mais, né, ler seu trabalho. E se a banca tem esse sentimento, isso é péssimo para você. Então, tenha certeza que menciona trabalhos anteriores, né? Antes de começar um estudo, os autores devem estudar o que foi feito. Então, o que eu já escrevi antes sobre leitura é ler. Leu muito, acha que leu muito, ainda leu pouco. Então, pode ler bastante. Se você não viu, né, quem são os autores ali mais renomados daquela área, as pesquisas mais atuais, então sua pesquisa está incompleta. Leia-os, ouça-os em conferência, quando possível, participe de congressos, de eventos que aqueles autores vão estar participando. Procure revisões recentes sobre o assunto, né? Isso é importante também. E aí terminou a introdução indicando o porquê do seu trabalho, agora diga como fez ele, né? Então, materiais e métodos, né? A metodologia. Nesta sessão, você vai escrever como é que será feito, tá? Eu estou falando no futuro porque vocês estão desenvolvendo o projeto. Então, nesta sessão, vai descrever como será feito, né, o trabalho e da forma que os outros possam replicar. Ou seja, você vai estar construindo seu trabalho para que outras pessoas elas possam fazer aquele mesmo trabalho para adquirir resultados semelhantes. Eu vou dar um exemplo disso já já. Faça a listagem de aspectos que queiram ver tratados em materiais e métodos, ou seja, na metodologia, você fazer um esqueleto também para não esquecer de nada. Se se aplicam técnicas já amplamente descritas, então deve-se optar por referir simplesmente este trabalho. Ou seja, você vai desenvolver a pesquisa do seu trabalho,
E aí você quer utilizar a metodologia de um outro trabalho. Não tem problema, isso pode, desde que você cite, né, que a metodologia que você está utilizando é de fulano. Quando você fala isso, você não precisa estar descrevendo a metodologia, né, no seu trabalho todinho. Quem quiser saber, é só ir atrás do trabalho de fulano que você citou. Exemplo, a proteína em solução foi medida segundo a técnica de precipitação de Bolton em 1958. Quem quiser saber como é essa técnica de precipitação, vai lá e busca esse trabalho, tá? Agora, se há modificações à técnica referida, você deve indicar em que consistem as modificações. Exemplo, né? Esse trabalho de Bolton foi em 1958. Então, houve muito desenvolvimento na ciência, na tecnologia, em equipamentos, que pode ser que hoje, né, alguns parâmetros, algumas coisas precisem ser adaptadas para estar, né, dentro do padrão, para uma pesquisa, né, ter um resultado mais exato. Então, continuando aqui no exemplo, a proteína em solução foi medida segundo a técnica de precipitação de Bolton em 1954. Aí eu vou dizer, ó, aonde foi que eu modifiquei. Modificada com o pH ajustado para 4,5 em vez de 4,7, de forma a corrigir interferências causadas por lipídios de elevado peso molecular. Ou seja, eu disse que ela foi modificada, né, que a técnica que eu utilizei foi a de Bolton, mas eu mudei ela. Mudei aonde? No pH. Por quê? Para corrigir essas interferências. Se fui eu que descobri isso, que existe essa interferência, testando tal e fiz essa modificação, eu boto um ponto aqui. Agora, se foi um outro trabalho, eu estou utilizando a técnica de Bolton, que foi modificada por Ruandes em 2005, aí eu tenho que botar dessa forma que está aqui, certo? E descreva em detalhes qualquer nova metodologia. Por quê? Porque se você esquece de dizer alguma coisa, as outras pessoas podem não conseguir repetir aquela pesquisa. Consequentemente, os resultados vão dar errado. Vamos supor que eu sou uma médica, criei uma nova técnica de cirurgia cardíaca, onde o tempo de cirurgia vai ser menor, o pós-operatório vai ser mais tranquilo, vai diminuir complicações, a pessoa vai mais cedo para casa, entre outros benefícios. Só que aí, na hora de eu publicar o meu trabalho, quando eu fui descrever a minha metodologia, vamos supor que eu não coloquei todas as informações que deveria. Eu esqueci de colocar uma informação ali que era crucial. E publiquei meu trabalho. Em cima dos resultados e da conclusão, todo mundo ficou animado, né? Eita, que massa, né? Olha que coisa boa esse trabalho, tal. E aí as pessoas vão, né? Os médicos cardíacos vão começar a utilizar essa nova técnica porque os resultados se mostraram muito promissores. Só que aí, quando eles seguem aquela técnica, dá errado. Um médico tentou, o paciente morreu. Outro médico tentou, outro paciente morreu. Um outro teve complicações. Ou seja, ninguém está conseguindo ter aqueles benefícios que foi dito que aquela pesquisa dava. Então, a gente tem dois problemas aí. Ou você vai ser chamado de charlatão, né, dizendo que você fraudou os resultados, e aí estava dizendo que sua pesquisa era maravilhosa quando não era, ou de qualquer jeito você está errada porque faltou informação na sua pesquisa, né, para algum detalhe da metodologia. E aí você vai ter que publicar uma errata informando aonde que houve, né, a falha ali na metodologia, complementando ela para que as pessoas consigam o mesmo resultado. Metodologia errada é a principal razão para rejeição de artigos em revistas e arguição de banca examinadora. Então, se você está construindo um trabalho onde a sua metodologia não tem coerência com o seu objetivo, já era. Não vai ter o que fazer, não, tá? Então, por isso que tem que ser feito, o trabalho tem que ser construído na ordem que eu falei para vocês. Como é que você, por exemplo, vai ter a sua metodologia se você não sabe nem qual é o objetivo da sua pesquisa? Né? Não tem sentido. Se a metodologia usada para responder à questão levantada na introdução estiver errada, não há salvação possível para o trabalho. E aí, né, infelizmente, sua nota vai ser baixa.
Já disse como fez o trabalho, então mostre o que encontrou, resultados e discussão. Então, o que é que se coloca em resultados? Né? Responde-se a uma pergunta, o que é que foi encontrado? Então, você vai mostrar, seja numa pesquisa bibliográfica ou de campo, você vai ter resultados. A diferença é o quê? Que num trabalho bibliográfico, seu resultado vai estar na literatura. E numa pesquisa de campo, vai estar nos dados que você coletou. E lógico que, independente da metodologia, se é de campo ou bibliográfico, vocês precisam interpretar os resultados de vocês. Então, a sessão ela vai ser composta de palavras, onde vocês vão contar uma história, onde vocês podem apresentar esses resultados através de tabelas, gráficos, figuras, quadros, seja lá o que for, destacando os principais resultados e, lógico, trazendo a estatística para dar apoio a essas afirmações. Então, quando eu falo aqui, destacando os principais resultados, eu vou trazer para vocês um exemplo do meu mestrado. No meu mestrado, eu tinha 3 metodologias diferentes, porque eu estava estudando, estava analisando a relação do lixo com áreas de tartarugas marinhas. Então, eu coletava na praia, o lixo da praia, eu coletava o lixo no mar e eu coletava o lixo dentro das tartarugas que chegavam mortas aqui, né, que tinham ingestão de lixo. E aí, lógico, dentre esses 3 locais, na praia seria o local que eu iria encontrar, né, a maior quantidade de lixo. E aí, quando eu estava coletando meus dados, né, eu tinha as categorias de lixo. Então, um exemplo, plástico mole, plástico duro, borracha, vidro, metal, TNT, PVC, madeira, calçado, bom, tinha lá um monte de categoria. Foi, se eu não me engano, quase umas 30 categorias. Só que, enquanto algumas categorias apareciam uma vez, 5 vezes, 100, 173, existiam outras que apareciam milhares de vezes. Então, estatisticamente falando, aquelas que tinham dados insignificantes, né, que era uma quantidade de lixo, né, muito pequeno, ela não ia fazer diferença em relação aos meus resultados. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei algumas daquelas categorias, né, das 20 e tantas que eu tinha, e eu condensei elas em uma só. Eu coloquei uma categoria sendo outros. Então, eu peguei as 7 principais categorias que existiam e botei uma categoria sendo outros, que era todas aquelas que apareciam esporadicamente, que não ia fazer interferência em relação aos resultados. Ou seja, eu peguei uma tabela que era gigantesca, cheia de itens, e transformei em tabelas menores. Então, eu preciso, né, saber também fazer isso quando necessário na minha pesquisa. Você refere as coisas importantes que encontrou e sintetiza em figuras, tabelas, quadros, né? Seja lá a forma que você quer apresentar. Tá? Isso vai ajudar ao leitor conseguir interpretar também, né, o que você está querendo dizer ali com os seus resultados. Você comenta os resultados com a ajuda da estatística, porque, lógico, a estatística vai estar ajudando a definir se aquilo é ou não significativo e importante para o tema que você está falando. Então, só relembrando a estrutura de um artigo, né? A gente tem o porquê do trabalho sendo feito na introdução, o que fiz e como fiz, no caso de vocês, o que fará e como fará é a metodologia, o que você encontrou vai ser os resultados e o significado do que você encontrou vai ser a discussão onde vai ter o argumento para a hipótese do seu trabalho, para dizer se ela foi ou não aceita. E aí, 2 passos importantes. O primeiro é interpretar os seus resultados. Se você que coletou seus resultados não sabe o que eles significam, não vai ser jogando ele ali, deixando que o leitor interprete que vai conseguir, né? E o segundo é compare os seus resultados com a literatura. Mesmo literaturas que sejam opostas. Seu trabalho apresentou resultado X. Eu vou colocar só, né, trabalhos que corroboram com o meu.
né, que tem a mesma ideia. Não, você tem que colocar trabalhos que também têm ideias opostas que a sua. E isso é importante. Então, você pode, por exemplo, identificar que em determinado artigo tem resultados opostos ao seu, porque, vamos supor, você fez um trabalho num hospital privado e aquele que foi feito que tem resultado oposto ao seu foi no hospital público. Ah, tem artigo que está dando, né, incompatibilidade com o meu, conclusões opostas, porque o meu eu fiz aqui no Brasil, né, um país em desenvolvimento, em muitas situações pobres. Em compensação, o outro foi lá num país de primeiro mundo. Tá? Então, você precisa ter, né, esse feeling para poder compreender isso também. Então, enumere numa frase os resultados que encontrou com o seu trabalho. Você pode até relembrar a hipótese do seu trabalho, mas não é para repetir pergunta norteadora, objetivo, não é método, não é para fazer isso, não. Isso já foi dito, não é para estar repetindo nada aí, não. Interpreta os seus resultados em função das questões levantadas na introdução. Os dados apoiam a hipótese? Os dados respondem à questão do artigo? Então, isso tudo, né, precisa ser avaliado, porque se você tem a sua metodologia mal feita, né, os resultados ali não vão ser coerentes. Compare os seus resultados com a literatura. Os seus dados estão de acordo com os outros publicados? E, como eu falei antes, né, avalie evidências contraditórias. Conclusões opostas devem ser citadas. E aí, na introdução, a gente tinha o sistema do funil, né, onde a gente vinha com a parte, vinha no contexto mais geral, afunilando até onde a gente queria. No caso do resultado de discussão, a gente vai desafunilar. A gente vai trazendo resultados e discutindo, né, fazendo ali o funil inverso. Então, as suas conclusões com o trabalho em particular podem ser generalizadas? Lembram que no início das nossas aulas, eu acho que foi na aula 1, no máximo na aula 2, eu perguntei, gente, a gente pode generalizar as conclusões? E aí eu disse, depende, né? Depende do trabalho. Só que aqui você já sabe qual é o trabalho, é o seu. E aí, pode ou não generalizar? Traga quais foram as implicações do seu estudo, faça recomendações, conclua ele, não esqueça de concluir, e faça uma lista de tudo o que você quer dizer na discussão. Não use a seção para indicar deficiência de outros trabalhos, a não ser que esse seja, né, o objetivo do seu. Veja as limitações do seu próprio trabalho. Então, quer dizer que você é tão bom que não tem não tem deficiência nenhuma, né? Só os outros. Então, é muito fácil apontar o dedo para o outro. Né? Então, vamos parar, vamos ler com atenção, fazer uma análise crítica e ver, né, se realmente são os outros que estão ruins ou o problema não está em você. Discuta os principais problemas que teve com a metodologia, caso tenha havido. Então, vamos supor que você vai fazer uma pesquisa de campo. Neste caso, não tem justificativa para uma pesquisa bibliográfica, certo? Ter esse problema. Mas, no caso de uma pesquisa de campo, vamos supor que você ia fazer uma pesquisa em 5 unidades básicas. Aí, cada uma delas, né, você ia estar coletando durante 4 meses. Esses meses e essas unidades, elas são independentes para os seus resultados. Não vai influenciar o primeiro mês com o segundo, não. São independentes. E aí veio a pandemia. E das 5 unidades que você tinha, que você coletou durante 2 meses, você agora só vai ter 3. Então, os outros 2 meses, você só vai ter resultado de 3 unidades. Como eu disse, por eles serem independentes, não tem problema. Só que vamos supor que você não falou nada disso. Você só disse que seriam 5 unidades durante 4 meses de estudo. Aí, quando você mostra seus resultados, tem hora que você traz 5 unidades, tem hora que você traz 3 unidades. Quem vai estar lendo vai dizer, essa pessoa está maluca, né? Ou foi erro de digitação, aí quando ela vai começar a ler mais, vai dizer, não, porque toda vez ela está intercalando, hora diz 3, hora diz 5. Então, essa pessoa tem algum probleminha. Agora, no momento que você pega e diz que houve, né, durante a pesquisa, o trabalho foi realizado em 5 unidades nos 2 primeiros meses, mas que devido à pandemia, 2 unidades fecharam e os resultados referentes aos meses
3 e 4 são apenas das unidades C, D e E. Certo? Então, você explicou. Então, a pessoa vai conseguir entender ali. Sugira trabalhos futuros, mas não é dizer, mas pesquisas são necessárias. Isso é óbvio, tá? Terminem com uma conclusão sucinta. Como eu falei, o último parágrafo do seu resultado de discussão, o último, no máximo, os 2 últimos vai ser a conclusão de vocês. E para finalizar, não conclua com, como eu falei, né? Mais pesquisas são necessárias, pelo amor de Deus, né? Erros comuns, né, dos trabalhos. Se repetir conceitos que foram colocados na introdução. Para que você está fazendo isso? Para encher linguiça, para dizer que tem muita página no trabalho? Para dizer que escreveu mais? Então, não faça isso. Citação preferencial de trabalhos que servem os seus resultados e objetivos, né, do seu trabalho, ignorando aquelas conclusões que são opostas. Como eu disse, não, elas são importantes também, devem ser colocadas no trabalho de vocês. Outro problema, colocar citações que não foram lidas. Isso é um problema muito grave e que pode comprometer muito o trabalho de vocês, certo? Inclusive por questões de plágio. E não são apoiadas pelos resultados. Como assim? Então, vamos supor, eu vou fazer uma pesquisa onde eu quero saber qual é a cor da parede do escritório da professora Clênia. E aí, minha hipótese é que era uma parede branca. E aí eu pego, coletei meus dados, mostrei meus resultados, que a parede é verde com cinza, com os tracinhos branco, né? E tem a outra aqui que é... aqui, que é cinza. E aí mostrei por A mais B, provei ali que não são brancas, né? As paredes. Aí, quando chega na conclusão, você pega e diz que a parede é branca. Qual é o sentido? Nenhum. Né? Então, sua conclusão tem que estar de acordo com os seus resultados e não com a sua hipótese. Lembre-se que a hipótese era o que você achava. Então, sua hipótese ela pode ou não ser corroborada. Isso, e ela não ser corroborada, não ser aceita, não tem problema nenhum. Porque se você já tivesse a certeza, não seria uma hipótese, seria uma conclusão. Ok, gente? Tedinho se despede aí de vocês. Tenho ainda 1 minuto para tirar dúvidas. Tenham um excelente final de semana. Se cuidem, se protejam. Semana que vem é jornada, então a gente não vai ter aula, né? Pelo menos não comigo, porque eu fico 24 horas aqui focada para disponibilizar a jornada para vocês. E a gente se vê, né? De hoje a 15, tá bom? Qualquer dúvida, podem enviar mensagem, mas não de madrugada, não no final de semana, não na hora do almoço. Não fiquem ligando em horários inoportunos, certo? E é isso. Alguma dúvida? Sim, e as inscrições, para quem ainda não se inscreveu na jornada, ainda estão abertas, tá? Ainda dá tempo. Alguma dúvida? Ô, professora, até quando as inscrições? Esse final de Na semana, jornada. Ah, tá certo. bom? Obrigada. Nada. Então é isso, gente. Fiquem com Deus e até semana que vem na jornada. Tchau, tchau.